Assim, tá bom? Pode ser. Câmera. Quer ficar... Isso. Lembra que quando tu coloca o antebraço, tu mostra menos a unha. Quando tu coloca o cotovelo, tu mostra mais. Aqui. Isso. Assim, então tá bom. Foi. Conta pra gente, Soraya, por que é importante desintoxicar? No processo de emagrecimento. No processo de emagrecimento. Vai falar sempre olhando aqui pra câmera, tá? Tá, né? É importante a desintoxicação no processo de emagrecimento pra gente... Vou falando e a gente vai cortando depois, pode ser ou não? Lógico, tá. lógico. Então tá. Por que é importante a gente desintoxicar no processo do emagrecimento? Porque nós temos dois órgãos super importantes nesse processo de emagrecer. A gente está falando aqui do fígado e do intestino. Então são órgãos que são responsáveis, que fazem parte do sistema digestório. Ou seja, esses órgãos eles têm funções principais como produzir, secretar, excretar substâncias que auxiliam e são fundamentais no processo da digestão. Então todo alimento consumido, ele vai passar por esses órgãos e o nosso corpo precisa conseguir nutrir, o nosso corpo precisa conseguir reter, extrair do alimento os nutrientes necessários para que o nosso corpo consiga absorver de uma maneira eficaz. Quando nós estamos com esses órgãos sobrecarregados, intoxicados, a gente chama esse processo de metabolismo lento, ou seja, é quando eu sempre bato na mesma tecla. Não consigo emagrecer porque meu metabolismo é lento. Então isso vem de família, isso vem de algumas outras crenças que a gente vai falar isso em próximos vídeos. Então o processo de desintoxicar, ele é um processo de tirar do nosso corpo toxinas, metais, coisas que sobrecarregam. Então esse processo de intoxicação, de desintoxicação, a gente faz dentro do programa Medida Exata, que é o programa que nós temos aqui na clínica, que nós somos licenciados exclusivos do método em Manaus. Então, todo esse processo de desintoxicar o organismo, ele já vai fazer com que o seu corpo comece a ficar mais leve, seu corpo comece Peraí, vamos voltar aí rapidinho. O seu corpo comece a ficar mais leve e responder ao processo de emagrecimento, que é uma das queixas principais das pessoas. Emagrecer é tão difícil por conta que muitas vezes a gente está com esses dois órgãos precisando de um pouquinho de atenção. Então, o que a gente faz propriamente dito nesse processo? O que acontece com o corpo? O intestino, ele é responsável por extrair do alimento todos os nutrientes para se distribuir para o nosso corpo. Então, quando a gente fala em sobrepeso e em ganho de peso, nada mais é do que um consumo aumentado de gorduras, açúcares, fontes de alimentos que não são bem reconhecidos pelo corpo e falta mesmo de carência nutricional. Quando a gente começa a trocar e fornecer muito mais nutriente, tirando os alimentos que geram mais cargas tóxicas, como os açúcares e gorduras e outros tipos de alimento, nós estamos sobrecarregando, ou seja, havendo um desbalanceamento do corpo. Um desbalanço vai fazer com que você aumente de peso e a carência dos nutrientes, ela faz com que você vai só somar para o ganho de peso. Então, quando a gente desintoxica o organismo, consequentemente, você vai ver o emagrecimento, então, surgindo no seu corpo, devido aos processos de desintoxicar. Mas não é tão simples como tomar suco verde ou tirar alguns alimentos. Existe todo um preparo para que todo esse processo ocorra de maneira eficaz, eliminando assim todos os restos fecais do intestino, melhorando realmente a saúde do fígado, que ele é o órgão de purificação do corpo. Então o fígado, gente, ele é o nosso filtro do corpo. Ele consegue filtrar em torno de 70% de tudo aquilo que entra em contato com o nosso corpo e a nossa alimentação. Então imagina que você tem na faixa de 35 ou 40 anos e a sua mãe cuidou da sua alimentação até uns 12 ou 15 anos. E desde aí você não tem cuidado de uma maneira seletiva da sua alimentação. Isso, imagina que o seu filtro do seu ar-condicionado, você busca limpar ele uma vez a cada 6 meses, a cada 3 meses, de acordo com a sua manutenção.
E você começa a respirar ruim quando o seu ar-condicionado não está devidamente limpo. Então, a mesma coisa acontece com o nosso corpo. O nosso fígado, ele faz toda essa purificação. E ele armazena também, vai desenvolvendo gordura, enfim. E daí você começa a ter os primeiros sintomas de o fígado não estar funcionando tão bem assim. Então a gente começa a desenvolver cefaleias, que são dores de cabeça, fadiga excessiva, sonolência, falta de disposição e posteriormente começa até mesmo a atingir os nossos rins. Isso mesmo. Então, doenças renais, elas podem surgir a partir disso. O foco aqui não é falar de doenças, mas sim trazer um esclarecimento de como que desintoxicar esses dois órgãos, ele vai ser tão primordial e importante para o seu processo de emagrecimento.